Vambora para mais uma batalha minha contra o tempo de vídeo. Você já sabe o resultado final, mas eu não sei, apesar de ter pelo menos a vontade na consciência de ser razoavelmente breve. Mas é difícil, cara, pelo tamanho do roteiro, das anotações que eu fiz, das pesquisas e da quantidade de detalhes que eu considero interessantes em cada jogo que passou dessa rodada. Acho difícil que eu consiga cumprir o meu objetivo. Lembrando que já tem, acho que mais de um mês que eu tenho dividido os jogos aqui na barra de rolagem de vídeo e também coloco a minutagem no comentário fixado. Então, se você não estiver aqui com tempo e paciência para ver o vídeo todo, e eu te compreendo profundamente, é só clicar no jogo que mais te interessa e aí você vai por tópicos, né? Não precisa passar por toda essa celeuma que eu crio aqui para falar dessa rodada. Vamos lá. Começando, claro, pelo principal jogo da rodada, pelo jogo de Anfield e pelo vareio, pelo atropelo que o Liverpool impôs ao Chelsea nessa partida dentro de casa, num Anfield pulsante, num Liverpool pulsante, mas que eu tenho a sensação de que não precisou passar da terceira marcha, tá? Não vi o Liverpool precisando atuar de uma maneira extremamente intensa o tempo todo. Colocou uma intensidade, evidentemente, né, no começo da partida, e quando foi vendo o placar se construindo, foi administrando, né? Foi rodando peças, as substituições e tudo mais. Então, assim, é muito impactante, tá? Que tenha sido um confronto com tanta disparidade entre dois clubes do Big Six, mas de qualquer forma, é mais uma evidência do tamanho do abismo entre Stamford Bridge e os clubes que de fato brigam pelo topo da Premier League, como o clube de Anfield. Por curiosidade, foi a primeira vitória do Liverpool contra um time do Big Six nesta Premier League, tá? Foi o último time do Big Six a conseguir uma vitória dentro do próprio grupo. Não que o Liverpool tivesse perdido vários jogos. Até essa vitória contra o Chelsea eram 5 confrontos dentro do Big Six, 4 empates e apenas uma derrota para o Tottenham no comecinho do campeonato. Eu sei que venceu o Arsenal, mas foi pela FA Cup, foi pela Copa da Inglaterra, recentemente, não pela Premier League, e agora sim tem a chance de repente conseguir esse bom resultado contra outro clube do Big Six, visita o Emirates Stadium neste domingo. Mas enfim, não vou falar de futuro, vamos falar desse jogo, desse amasso do Liverpool, que é mais um grande capítulo de uma temporada mágica, né, cara? Assim, é impressionante como vai ganhando tons de um drama cinematográfico, cara. Será mesmo que nos últimos meses do maior treinador da história de grande parte da torcida, né? Grande parte da torcida do Liverpool no mundo não viu Bill Shankly, não viu Bob Paisley, não viu o Dalglish como treinador. Então o Klopp é o maior para essa parcela significativa da torcida do Liverpool, especialmente acho que internacional, né? Como você, que está aqui, é torcedor dos Reds. Será mesmo que nos últimos capítulos dessa história o Liverpool vai erguer 4 taças? Será mesmo que a gente vai ter a última dança do Klopp também sendo a última dança entre Klopp e Guardiola na Premier League? Ou será que a gente vai ter um terceiro ou um quarto componente nesse baile aí em busca do principal título da temporada para o Liverpool, né? Para o City acho que talvez também, porque acabou de ganhar a Champions e imagino que para o torcedor do City ganhar a Premier na última temporada do Klopp seja algo especial. Mas para o Liverpool é ainda mais, né? Justamente por esse motivo que eu acabo de falar e porque a Europa League não chega a ser tão importante. Mas enfim, tem uma final pela frente, aliás, contra o próprio Chelsea, né? Na Copa da Liga Inglesa em menos de um mês. Aliás, esse jogo foi uma prévia do que a gente pode esperar. É claro que é outra partida, com outro caráter, em outro estádio, em Wembley, no dia 25 de fevereiro, mas dá para ver o tamanho da distância que o Chelsea vai tentar correr até lá. Dá para ver o tamanho da distância que o Chelsea vai tentar percorrer. Houve um abismo, tá? Repito, houve um abismo, quem viu o jogo sabe. Eu sei que o torcedor do Chelsea, ele tá na bronca com a arbitragem. E aqui eu tô falando com o torcedor do Chelsea ou qualquer torcedor de qualquer clube que
não entra nessa maluquice, o que para mim é um terraplanismo do futebol, que é achar que existe uma teoria da conspiração em curso contra o próprio time, né? Essa maluquice já foi dita por diversos torcedores de diversos clubes da Premier League e será repetida ainda por tantas torcidas ao longo do campeonato. Eu não dialogo com quem pensa assim, ok? É meu direito e eu prefiro fechar essa porta nesse diálogo. Mas eu tô conversando com um cara que realmente achou que a arbitragem foi mal em 2 lances capitais, né? Eu concordo com a reclamação do Chelsea em um dos 2 lances. O primeiro lance do Conor Gallagher, eu entenderia se o árbitro desse em campo e o VAR não intervisse. Mas eu entendo o VAR não intervir porque, para mim, não foi um erro óbvio. E a gente pode discordar aqui, tá? O lance do Van Dijk contra o Conor Gallagher, o jogo ainda estava 0-0, e é bom frisar isso. Mas eu acho que tanto o árbitro quanto o VAR erraram no segundo lance, que para mim foi um pênalti claro e, portanto, um erro óbvio do árbitro de campo e que deveria ter sido corrigido pelo VAR, que foi o lance do próprio Van Dijk contra o Nkunku, uma pancada no pé de apoio do Nkunku na hora do domínio. Assim, eu não consigo ver como alguém olha esse lance e não vê pênalti. Tava 3-1. Né? Se o pênalti fosse marcado e convertido, seria 3-2 para o Liverpool. Mas assim, cara, sendo bem sincero, por mais que, sei lá, algum torcedor do Chelsea ache que foi pênalti nos 2 lances, por mais que isso tenha sido uma parcela importante da história do jogo, ainda acho que é quase uma azeitona na empada. Eu acho que olhar só para isso, ou principalmente para isso, melhor dizendo, do ponto de vista do torcedor do Chelsea, é tapar o sol com a peneira. Assim, o vareio de bola que o Liverpool impôs está traduzido em números, cara. Aquele site de estatísticas Opta, desde que eles passaram a coletar dados, isso tem 20 anos, foi na temporada 2002, 2003, ou 3-4, ou seja, 20 ou 21 anos, desde então, o Chelsea nunca tinha sofrido 28 finalizações no mesmo jogo, o que foi imposto pelo Liverpool nessa partida. O Chelsea, dentro da Premier League nesse período, nunca tinha visto um time acertar 13 chutes no próprio gol. Foi isso que o Liverpool fez contra o Petrovic, que aliás foi um dos melhores jogadores do Chelsea em campo mais uma vez, o que é mais um sinal da fragilidade defensiva desse time do Pochettino. A linha de defesa do Chelsea foi muito mal, né? O Chilwell fez um primeiro tempo, está voltando de lesão, né? Mas fez um primeiro tempo terrível e saiu no intervalo. O Thiago Silva foi muito mal, o Badiashile foi muito mal, o Disasi foi muito mal, enfim. E o Pochettino achou que era uma boa ideia improvisar mais uma vez o melhor jogador dele como falso 9, que é o Cole Palmer, né? Não à toa ele melhorou muito, o Palmer, e portanto o Chelsea, ofensivamente pelo menos, no segundo tempo, quando ele foi para a posição de origem e pôde conversar e dialogar com um jogador que, nos poucos minutos que teve nessa temporada por conta de tantas lesões, ele mostrou e mostra mais uma vez em Anfield o tamanho da ausência técnica e qualitativa que o Chelsea sente, que é o Nkunku. Impressionante. O gol dele é um gol muito bonito, uma jogada individual de muito recurso. Ele cria ali uma fumaça enquanto esteve em campo, repito, dialogando muito bem com o Cole Palmer e com o Gusto, que entrou bem, ou Malo Gusto, para ser mais técnico no francês, que não é minha praia. Mas enfim, o Nkunku, ele foi uma faísca numa piscina azul, né? Não tinha muita chance de pegar fogo porque o Chelsea coletivamente já estava bastante debilitado naquele segundo tempo, depois do vareio que tomou principalmente na primeira parte da partida. Vamos ver a resposta desse Chelsea no domingo, né, em casa contra o Wolverhampton, e ver o tamanho da estabilidade física que o Nkunku vai ter, o que pode ser muito importante para esse fim de temporada do Chelsea, essa segunda metade de temporada do Chelsea, e também para a final da Copa da Liga Inglesa, né? Pode ser um outro jogo justamente pela presença do Nkunku, que impacta o Cole Palmer, enfim. Lembrando que o Pochettino tinha o Broja como opção, o que não é uma grande opção, mas tinha como opção, e portanto o Cole Palmer de falso 9 foi opção técnica do Maurício Pochettino. Voltando para o Liverpool, o que falar de Conor Bradley? Cara,
falando mais uma vez de cinema, é mais um roteiro cinematográfico. Tem 10 dias que esse garoto, que esse moleque de 20 anos, não tinha sequer um minuto como profissional dentro da Premier League. 10 dias, cara. Menos de 2 semanas atrás. E de lá pra cá, em 4 jogos, ele tem 4 assistências e um gol marcado. Só nessa partida contra o Chelsea, a maior desse período, ele tem 2 assistências e um gol marcado. São assistências lindíssimas, é um moleque que está cheio de confiança, mas eu acho que para além desses números finais, as partidas inteiras do Conor Bradley têm sido muito, muito, muito boas. Assim. É de um nível assustador para tão pouca experiência e tão pouca idade, tá? Não sei como é que vai ser o futuro dele, é normal imaginar que ele passe por instabilidades e que ele tenha algum caminho mais errático, mas é assustador, tá? O que ele está fazendo em tão pouco tempo. A maturidade e a consistência dentro de partidas como, por exemplo, essa contra o Chelsea. Não é o Chelsea, nossa, mas é um jogo muito grande, né? E o garoto não sentiu, pelo menos não demonstrou nenhum traço de nervosismo negativo. Cara, ele tá jogando muita bola, cobrindo todo o corredor direito, tanto defensivamente quanto principalmente, claro, de maneira ofensiva. E eu repito o que eu já venho dizendo há alguns vídeos. O Conor Bradley, ele é uma luz cada vez mais intensa na ideia, na hipótese, na possibilidade do Alexander-Arnold entrar direto no meio-campo. Que seja no segundo tempo de algumas partidas, como foi contra o Norwich, que seja começando um jogo ou outro, a depender da característica do adversário, para a evolução dessa ideia. Mas eu suponho que a gente vá ver isso, tá? Eu suponho que a gente vá ver isso, claro. Imaginando que os jogadores estejam bem fisicamente. Aliás, esse amasso do Liverpool sobre o Chelsea, ele é realizado, ele é confeccionado mesmo com o Arnold e com o Robertson começando a partida no banco de reservas. Eu faço também aqui elogios especiais. É difícil você selecionar numa partida tão boa e completa do Liverpool, selecionar os principais elogios, mas além do Bradley, eu também quero falar rapidamente, quero mencionar, melhor dizendo, o Diogo Jota, o Szoboszlai, outro que voltou para o time titular, e o McAllister, que também volta de lesão. O McAllister está cada vez melhor naquela posição e sendo um pifador naquela posição também, né? Ele constrói... Aliás, o gol marcado pelo Luís Dias é um gol que começa na Argentina, passa pelo Uruguai e termina na Colômbia, né? Que é do McAllister para o Darwin e para o gol do Luís Dias. Então, mais um grande passe do McAllister nesse jogo, tá maturando muito bem, mesmo voltando de lesão. E claro que a gente vai ao capítulo Darwin Núñez. Eu tenho que chamar ele de Darwin, que é o nome certo, que é a pronúncia correta, mas eu só consigo pensar em Darwin. Então, se eu escorregar hoje e nos próximos vídeos, não me culpe. É que é difícil, eu não tenho no automatismo o Darwin. Mas, cara, ele é o caos pro bem e pro mal, né? É impressionante como essa é uma característica quase que sine qua non, assim, quase que intrínseca no Darwin, assim. Ele cria tantas chances e desperdiça tantas chances, criadas por ele mesmo ou dadas para ele, que é uma coisa quase a ser estudada, assim. Eu prefiro olhar pela perspectiva positiva, ok? Porque ele é muito capaz de centralizar as ações ofensivas de um time tão bom quanto o Liverpool. E que bom que, também por conta do Darwin, o Liverpool está numa fase tão boa que as chances que ele desperdiça não sejam pesadas para o placar final. Nessa partida contra o Chelsea foi uma loucura, cara. Foi uma loucura. Aliás, tem uma parcela significativa de azar aí também, né? O Darwin dele tem 12 finalizações nas traves nesta temporada e 4 só contra o Chelsea. Inclusive numa cobrança de pênalti. Que se fosse de maneira isolada, você controlaria a mão
na crítica, né? Mas dentro do contexto, eu entendo quem se irrita com o pênalti, porque, caraca, o Darwin mais uma vez, hein? Mais uma vez, desperdiçando, claro, a chance mais clara de gol que ele teve. Mas eu estava lendo o Telegraph hoje e tem um paralelo interessante que o colunista fez com um conterrâneo do Darwin, o Suárez, na temporada 2012-2013. Ele acertou a trave inúmeras vezes ao longo da Premier League, tanto é que o Liverpool acertou 33 vezes a trave em 38 rodadas. E na temporada seguinte, o Suárez desabrochou como goleador. Eu não estou dizendo aqui, não estou trazendo esse paralelo para dizer que o Darwin será um jogador tão mortal como foi o Suárez ao longo da carreira, depois daquela primeira temporada pelo Liverpool. Mas é importante, acho, e por isso eu trago esse paralelo, ter a perspectiva de que se o Darwin converter um pouquinho mais das chances que ele mesmo cria ou que lhe são dadas, ele dá passos muito concretos em direção ao grupo de melhores atacantes do futebol europeu. E ele tem 24 anos. Ele não é um moleque, mas ele não está nem na metade na teoria dos melhores, da trajetória dos melhores anos da carreira dele, né? Então, assim, ele precisa melhorar no quesito finalização, sim. Mas só o chama de bagre quem está vendo a televisão, os jogos do Liverpool com a televisão fora da tomada. Vamos passar para a vitória do Manchester City contra o Burnley. Bate carimbo, né? Assim, acho que nem o Kompany imaginava que o resultado pudesse ser diferente do City jogando dentro de casa. Engatando a 4ª vitória consecutiva na Premier League. Parece o cumprimento de um roteiro já pré-estabelecido, né? O City tendo algumas linhas erráticas na primeira metade da temporada e começando a engatar em janeiro, fevereiro. Vamos ver como é que vai ser o mês de fevereiro, mas além de uma partida que tem o Julián Álvares como protagonista, 2 gols marcados justamente no dia do próprio aniversário de 24 anos, tivemos, claro, os 2 retornos das 2 principais estrelas desse Manchester City. O De Bruyne titular pela primeira vez desde a lesão, que foi justamente contra o Burnley na primeira rodada da Premier League. Aliás, o Burnley é o único clube de futebol do planeta nesta temporada que enfrentou o De Bruyne como titular 2 vezes. Azar da equipe do Vincent Kompany também. E tivemos o retorno do Haaland aos gramados, começou a partida do banco de reservas e jogou os 25 minutos finais. A primeira partida do Haaland, portanto, primeira vez que ele é relacionado desde a lesão contra o Aston Villa, então 2 meses sem Erling Haaland, e teve um retorno menos chamativo, porém importantíssimo também, que é o de John Stones. Não atuava desde a partida contra o Everton no Boxing Day, e ele foi titular e jogou bem. Torcer para a estabilidade física desses 3 jogadores que eu acabo de citar. Então, olhando para o setor ofensivo, a gente teve o Manchester City, o Doku do lado esquerdo, o De Bruyne muitas vezes atuando como um ponta para jogar a bola para a área e ser esse cara com passes decisivos, e o Foden fechando junto com o Julián, mais centralizados. Então a gente tem um City engatando 4 vitórias consecutivas e com retornos importantes do departamento médico, especialmente De Bruyne e Haaland. E a questão, né, como que o Pep Guardiola vai organizar esse setor ofensivo quando o Haaland puder ser titular, assim como pôde ser o De Bruyne nessa partida, com o Foden jogando muita bola mais uma vez e com o Julián fazendo ser difícil a ideia dele sair do time, né? Lembrando, tá, gente? O Guardiola, cada partida é uma partida, cada jogo é uma história. Então, ele vai utilizar essas peças de maneiras diferentes em diferentes partidas. A questão é nos jogos principais como que ele vai organizar se ele tiver todo mundo à disposição. E foi mais ou menos nessa linha as 2 perguntas que eu fiz para ele no pós-jogo. On Haaland, is there a plan in place in number of minutes or how long he can? Is it like day-to-day kind of decision? If today was 7-0 in the halftime, maybe we'll play more minutes. With 1-0, maybe we'll play only 1 minute. I don't know. So I don't have many plans before the game.
but with 3-0 and played 25 the first, but I saw him sharp. So the feeling that he was there, didn't have clear chances, but a 3 or 4 that in the control of the pass from Jeremy didn't see him or whatever it is, can score. This is the quality for Erling, and you cannot imagine. So I've been really good the last 2 months without him, but with him, we are a better team, and we are really pleased that he's back. Is Julian making himself hard to drop out? They can play together. Julian is an exceptional player. They can play together. Definitely can. Now they have. He's really pleased. Maybe it's a little more headache for me, to the selection. But it's good every time. I had to compete, between each other to the better position. Destacando aqui também a assistência que o De Bruyne deu na partida, que foi o segundo gol, uma jogada ensaiada pela comissão técnica do Guardiola, que é um passe da intermediária do De Bruyne para o Julian, aproveitando o mole que deu o sistema defensivo do Burnley. O De Bruyne, com essa assistência, ele se isola como o terceiro maior artilheiro da história da era Premier League. Ele ultrapassa o Wayne Rooney e agora tem 104 assistências. Está atrás de Cesc Fábregas, que tem 111, e de Ryan Giggs, que tem 162, é o primeiro colocado por longe. Quando, eu acho que são duas questões. Primeiro, quando que o De Bruyne vai alcançar o Fábregas? Ainda nessa temporada, né, são 7 assistências para ele alcançar e empatar a marca do espanhol. Acho que é bem factível. E se ele algum dia vai alcançar o Ryan Giggs de 104 para 162, acho bem improvável. Mas não estou aqui para duvidar de Kevin De Bruyne. Passando para o jogo de 5 gols no estádio do Tottenham, numa partida em que define o retorno dos Spurs ao G4 da Premier League e que traz sustos e provocações que eu considero divertidíssimas. Eu explico. Primeiro, trazendo uma informação importantíssima para o torcedor dos Spurs, que é o retorno do James Maddison ao time titular pela primeira vez desde a lesão em novembro. Enfim, o departamento médico de diversos clubes da Premier League tem dado boas notícias para algumas dessas torcidas, e o Maddison, ele é fundamental e enfim, vinha sendo um dos principais jogadores de toda a competição até a lesão. Desse jogo, porque eu cobri o City in loco e estava de olho em Anfield, eu só vi lances depois, né? Então minha percepção está limitada. Eu conto com o torcedor do Tottenham para me corrigir ou acrescentar algumas questões na caixa de comentários. Mas o que eu percebi foi um Brentford bem melhor no primeiro tempo, né? Um Tottenham bastante esquisito, e um começo de segundo tempo principalmente especial para os Spurs, com uma virada que veio com 2 gols no espaço de 2 minutos, né? 2 assistências de Timo Werner. A primeira foi mais gol do Udogie do que do passe do Werner, mas enfim, tecnicamente foi a assistência dele. Aliás, o Udogie que errou nos 2 gols do Brentford, né? Então não acho que o gol dele tenha compensado, mas enfim, ele consegue iniciar a reação dos Spurs. Mas no gol do Brennan Johnson, o Werner praticamente tem 90% de responsabilidade por aquele gol, porque ele consegue fazer uma jogada muito interessante, muito inteligente, e deixa o Johnson só com a missão de empurrar a bola para as redes. E o Werner, que é uma contratação que se prova interessante, como eu e muita gente tinha dito quando ele foi contratado pelos Spurs, ele chega a 3 assistências em 3 jogos da Premier League, por exemplo, o mesmo número de Alexander-Arnold. Então, é um começo já decisivo, determinante do Werner, enquanto o Son ainda está com a Coreia do Sul na Copa Asiática. Também preciso falar do Richarlison, que marca o 3º gol da equipe. É o 3º gol marcado nas últimas 5 partidas e ele cada vez mais se isola como vice-artilheiro do time na temporada. 9 gols, é o vice-artilheiro com 3 atrás do Son, que tem 12 com a camisa dos Spurs. Deixa eu falar um pouquinho das provocações que eu achei divertidíssimas, porque para mim foram todas na bola, tá? Foram todas dentro do que eu considero... cara, faz parte do futebol, eu acho bom que isso aconteça de vez em quando. O Maupay, ele faz o primeiro gol da partida
um chute do Ivan Toney, rebote dado pelo Vicário, e aí o Maupay ele bota a bola para dentro do gol, e ele faz a comemoração dos dardos, característica de James Maddison, do time do Tottenham nessa temporada até aqui. E aí o Maddison não ficou feliz, né? Deu uma encarada, falou alguma coisa ali pro Maupay, enfim. Aí depois, os jogadores do Tottenham compraram o barulho nos gols da virada e fizeram a comemoração dos dardos e tudo mais. Depois da partida, o Maddison ele dá uma entrevista para co-irmã TNT Esportes do Reino Unido, dizendo que o Maupay ele copiou a celebração porque ele não tem tantos gols assim na carreira para desenvolver uma comemoração própria. E aí depois, para finalizar, o próprio francês, ele postou no próprio Instagram, uma foto da comemoração dele e brincando, falando, cara, acho que eu provoquei cedo demais, tá tudo certinho, né, gente? Esse molho especial dentro de não ganhar proporções muito grandes é algo que acho que ninguém reclama quando o molho especial é bem colocado. Teremos um retorno importante para a partida do fim de semana do Tottenham em Goodison Park, hein? O Pape Sarr, com a eliminação do Senegal para a Costa do Marfim, nas oitavas de final da Copa Africana de Nações, ele provavelmente se juntará à delegação dos Spurs para essa partida importante e complicada contra o Everton fora de casa. O Son, já disse, né, ainda está com a Coreia do Sul nas quartas. Aliás, nesta sexta-feira enfrenta a Austrália, a Coreia do Sul. O Bissouma está classificado com a Costa do Marfim, que eliminou o Senegal do Pape Sarr, e disputa as quartas no sábado contra Mali, na Copa Africana. Show? Vamos falar do terceiro colocado da tabela da Premier League. Vamos falar dessa vitória importantíssima para o Arsenal, para engatar a segunda vitória consecutiva na Premier League e espantar, não digo de vez, mas enfim, aquele ar esquisito de uma sequência problemática recente, mas cada vez, claro, não tão recente assim. E acompanhei essa partida, não foi fácil transformar o domínio que o Arsenal teve na partida, no jogo, fora de casa contra o Nottingham Forest, em chances de gol. Aliás, é uma tônica, né? É uma questão crônica desse Arsenal na temporada, que muitas vezes acaba sendo impeditivo para melhores resultados, mas dessa vez conseguiu levar o jogo para o placar, e mesmo em momentos em que você sentia que faltava um pouco mais de agressividade no terço final para esse Arsenal, ou talvez mais objetividade, saíam jogadas de um futebol muito bonito, muito vistoso. O que foi, por exemplo, aquela bola na trave do Gabriel Jesus, que começa com um passe de calcanhar do Saka para o Odegaard, que acha o Jesus e que poderia ter feito o gol, mas eu não acho que foi um gol tão perdido assim, tá? Ele desloca o goleiro, mas claro, ela bate na trave. De qualquer forma, houve uma trajetória de uma certa recuperação do próprio Gabriel. Dentro da partida, ele acabou sendo eleito o melhor em campo com um gol marcado, o oitavo dele na temporada, e uma assistência, a quinta dele. E foi um Gabriel muito solto em campo, né? Taticamente também, ele começou na esquerda, foi para o centro, pisou na direita, enfim. É um Gabriel que, quando ele parece se divertir e está com a cabeça mais leve, ele consequentemente joga melhor. É claro que isso vale para todo mundo, mas já há jogadores que eu sinto que tem uma relação um pouco mais direta e o Gabriel Jesus me parece ser um deles. Aliás, o Arteta disse depois da partida que o Gabriel ele foi para o jogo mesmo depois de passar alguns dias com um incômodo no joelho, então foi um esforço físico também do próprio Gabriel para estar presente nessa partida, acabou sendo decisivo. Vamos ver, não sei se ele vai ser dúvida para a partida contra o Liverpool no domingo no Emirates Stadium, mas eu imagino que se ele puder jogar, ele vai jogar. E tem uma curiosidade interessante, o Jesus nunca perdeu um jogo de Premier League quando ele marcou um gol. Tudo bem que são equipes dominantes, né? Principalmente o Manchester City e também o Arsenal, mas são 60 jogos agora em que o Gabriel, quando marca, o time em que ele atua, seja o City, seja o Arsenal, não perde. São 60 jogos fazendo gol e de invencibilidade desde que ele pisou na Inglaterra, dentro da Premier League, é claro. Falar também do Bukayo Saka um pouquinho mais, são 10 gols e 12 assistências.
é o primeiro jogador do Arsenal a alcançar um duplo-duplo, né? 2 dígitos tanto de gols quanto de assistências, em 2 temporadas seguidas, desde Alexis Sanchez, que conseguiu em 3 temporadas seguidas entre 2014 e 2017. Aliás, acho que eu já falei isso aqui e repito, foi o primeiro jogador que eu vi in loco no futebol inglês que me impressionou de maneira muito impactante. Eu cheguei em 2016 e vi como que ele era o centro gravitacional daquela equipe do Wenger e estava jogando muita bola. Era um touro o Alexis Sanchez. Impressionante, uma pena que não teve tanta longevidade depois, mas marcou história com a camisa do Arsenal e mais uma prova disso, com esse paralelo com a marca atual do Bukayo Saka. Falando de outro garoto, tivemos uma chance rara no time titular para o Emil Smith-Rowe. Já falei aqui também, gosto muito dele, mas entendo que seja um caso à parte, não só pela fragilidade física, mas também pela instabilidade técnica. Não foi uma grande partida do Emil, mas que bom que ele teve esses minutos até sair para a entrada do Havertz. Acho que é uma aposta inteligente do Arteta ter dado esse jogo para ele. Foi apenas a 3ª titularidade do Emil Smith-Rowe na temporada, apenas a 2ª na Premier. Tinha sido titular contra o Brentford na Copa da Liga e contra o Sheffield United na Premier League. Então, vamos ver qual vai ser o papel dele nessa sequência de temporada. Do ponto de vista do Forest, mais falhas do setor defensivo, nos 2 gols do Arsenal, inclusive, né? No primeiro, teve uma distração coletiva no lateral cobrado de maneira esperta pelo Zinchenko e uma falha, mais uma, central do Turner. Que venda do Arsenal, hein? E que compra esquisita do Forest. O Turner está custando pontos ao Forest na tabela e, mais uma vez, é um destaque negativo da equipe. E no segundo gol, um erro do Montiel, para mais uma vez a esperteza, a velocidade de raciocínio do jogador do Arsenal, o Odegaard dessa vez, para o Jesus servir o Saka. Enfim, o Forest não conseguindo ter uma estabilidade defensiva que é essencial nessa luta contra o rebaixamento. Crystal Palace 3, Sheffield United 2, um jogo recheado de golaços, cara. E de uma marca que é a boia de salvação para o Crystal Palace na temporada e mais, de maneira mais imediatista, para o emprego de Roy Hodgson, que vem sendo bastante pressionado e criticado à frente dos Eagles. A boia de salvação tem 2 nomes, cara. O Michael Olise e o Eberechi Eze. Cara, essa dupla, enfim, já tá fazendo hora extra no Crystal Palace, com todo o respeito ao Palace, mas já teve muito interesse nos dois já no mercado anterior, e acho que eles conseguindo uma estabilidade física, o que vem sendo difícil, são 2 garotos que daqui a pouco estão em clubes de maior expressão, porque o que eles fizeram nesse jogo, cara, fizeram chover, assim. 2 gols e uma assistência para o francês, 2 gols para o inglês, e assim, golaços, tá? Golaços individuais ou de combinação dos dois, enfim. Cara, uma pena que essa parceria ela é tão boa quanto rara. Foi apenas a 7ª partida dos dois juntos na temporada e ambos saíram com possíveis problemas físicos mais uma vez. Do lado do Olise parece mais precaução, porque ele está voltando de uma lesão justamente. Do lado do Eze preocupa um pouco mais, porque pareceu ser algo muscular na coxa. Tomara que não seja, cara. Até porque nesse fim de semana o Palace tem o maior rival pela frente, que é o Brighton. Sim, não sei se você sabia, é uma grande rivalidade. É uma rivalidade, claro, com muito azedume entre as duas partes. E se o Palace vem com essa preocupação com a questão física dos próprios protagonistas, o Brighton tem preocupações maiores, porque, meus amigos, senhoras e senhores, que atropelo do Luton Town para cima do time de Roberto De Zerbi. 4-0 fora o baile, com 2 gols marcados em 3 minutos de jogo. Inclusive, é o 2-0 mais rápido na Premier League desde o Leicester em 1998. O Luton Town que não marcava 4 gols na mesma partida em qualquer competição desde 2022. Impressionante, cara. Impressionante o que aconteceu. É aquela que quem deu palpite em alguma casa de aposta
e ganhou, rapaz, deve ter levado uma grana porque, sei lá, cara, acho que ninguém imaginava um resultado como esse. E o Luton Town está em crescimento, tá? É importante destacar isso e não olhar só pela perspectiva de mais uma derrota preocupante do Brighton. O Luton chega a 3 vitórias seguidas na temporada, vem de 2 vitórias na FA Cup, primeiro contra o Bolton e depois contra o Everton fora de casa. Está classificado para as oitavas da Copa da Inglaterra, portanto. E são 3 vitórias nos últimos 5 jogos no universo Premier League. Tinha vencido também o Newcastle e o Sheffield United e agora goleia o Brighton. Tem mais vitórias, portanto, nas últimas 5 rodadas do que nas 16 primeiras da Premier League. É um Luton Town claramente em crescimento por qualquer perspectiva que você observe. Aliás, dentro do próprio confronto contra o Brighton, na rodada de abertura da Premier League, o Brighton goleou o Luton Town por 4-1 e agora o Luton Town goleia por 4-0. É um crescimento muito flagrante dessa equipe do Luton. Do lado do Brighton, são apenas 3 vitórias nas últimas 16 partidas de Premier League. Cara, tudo bem que não são tantas derrotas assim nesse recorte desde o fim de setembro. São 8 empates e 5 derrotas, e repito, 3 vitórias. Existe sim uma crise de lesões há bastante tempo no Brighton, mas não é a única explicação, né? Vejo muito torcedor reclamando que não há um plano B, né, para o De Zerbi. Se o plano A não funciona, não existe muito adaptação a certos princípios, o que, cara, sei lá se é um problema de verdade, né? Eu gosto tanto de quem é apaixonado por princípios que eu me afeiçoo, né? Desde Guardiola a Fernando Diniz, guardadas as devidas proporções, então também gosto do De Zerbi dobrar a própria aposta, mas de qualquer forma, quando você junta uma crise de lesões num clube que, por mais interessante que seja o projeto, não tem tanto respiro assim e desafogo no elenco, é um problema. E mesmo assim consegue se agarrar ali na primeira página da tabela da Premier League. Voltando para o Luton Town, eu quero falar de um caso interessantíssimo e do grande protagonista dessa partida, que é o Elijah Adebayor. Hat-trick do atacante inglês de 26 anos, é o artilheiro do Luton Town na temporada com 8 gols marcados, 3 só nessa partida, repito. E você sabe qual é o nome completo dele, cara? Vou colocar na tela aí, não vou nem ousar tentar pronunciar. Mas eu fui pesquisar, eu fui tentar me informar. E o Elijah, ele é inglês nascido em Londres, com pais que vieram da Nigéria. E essa complexidade do número de nomes e sobrenomes é uma tradição iorubá, que é o maior grupo étnico, de acordo com a minha pesquisa, do país. São 30 milhões cerca da população da Nigéria, cerca de 20%, que faz parte desse grupo iorubá. E é uma relação diferente com a qual a gente está acostumado com nomes e sobrenomes. Cada nome, dentre os 7 dados ao Elijah, tem um significado diferente. E me aprofundando na pesquisa, se eu estiver falando alguma besteira, por favor me corrija se você entende mais sobre isso que eu estou falando do que eu, o que não é difícil. Dos 7 nomes dados a ele, 5 têm alguma relação com uma entidade divina e 2 com alegria. Então, imagine, olha a beleza disso, né? Olha a beleza disso. O Elijah Adebayor, o primeiro e o último nome de 7 nomes que foram dados para o protagonista do Luton Town nessa rodada de Premier League. Deixa eu passar para a recuperação do Newcastle na temporada. Uma vitória grande, uma vitória marcante e uma vitória improvável. Mais uma dessa rodada da Premier. 3-1 para cima do Aston Villa fora de casa. São 2 vitórias consecutivas do Newcastle agora, contando mais uma fora de casa contra o Fulham em Londres na Copa da Inglaterra. E a primeira vitória na Premier League depois de 4 derrotas seguidas. Um respiro, portanto, para esse Newcastle do Eddie Howe. E, cara, é a primeira vitória fora de casa na Premier desde setembro.
O histórico do Newcastle é um dos piores, né, nessa Premier fora de casa. São 11 jogos agora, com 7 derrotas, 2 empates e apenas 2 vitórias, a segunda vindo, claro, agora contra esse Aston Villa. Então era um time que tem uma das piores estradas fora de casa na competição na temporada contra o que tinha melhor. Né? O Aston Villa ele perde agora uma invencibilidade de 17 jogos dentro de casa na Premier League. 16 vitórias e apenas 1 empate. E agora perde essa marca contra o Newcastle. Que teve um herói improvável, né? O Fabian Schär, o suíço, que não tinha marcado nos 73 chutes anteriores. E aí marca 2 gols em 2 chutes para abrir a vantagem do Newcastle nessa partida. Enfim, o Newcastle que soube explorar muito bem uma fragilidade, mais uma vez entrando nessa celeuma aí de plano A e plano B, o Unai Emery também não tem muito o que fazer, ou não consegue muito adaptar a equipe, ou não quer, simplesmente, quando alguém sabe explorar a linha alta, né? Foi assim contra o Manchester United recentemente, agora contra esse Newcastle. Uma linha alta que, quando bem explorada, mostra, abre um campo enorme de vulnerabilidade defensiva desse Aston Villa. Uma crítica que eu faço pequena ao Unai Emery é que ele precisa escutar um pouco mais o campo, no caso do Leon Bailey. Mais uma vez entrou muito bem e é um cara que, acredito eu, precisa e faz por merecer voltar ao time titular. E o Newcastle tem uma preocupação, apesar dessa vitória importante, que é o Isaac ter saído machucado mais uma vez, e ainda no primeiro tempo. Tomara que não seja nada, porque eu gosto muito do Isaac, uma pena que parece ter como característica a fragilidade física. Para fechar essa análise da rodada, vamos para esse jogo absurdo e maluco e com reviravoltas mil entre o Wolverhampton e Manchester United. 7 gols com direito a 2 nos acréscimos finais, nos acréscimos do segundo tempo. Cara, como é bom ver moleque bom de bola surgindo no futebol. Eu já falei aqui no vídeo do Conor Bradley e agora eu foco em Kobbie Mainoo. Cara, esse moleque, quem acompanha aqui sabe o quanto que já me chama atenção há muito tempo, e não só a mim, há muita gente que presta atenção na molecada, e ele, cara, tem 18 anos de idade. Você tem noção do que ele fez? Ele tem 18 anos de idade e logo depois do Manchester United sofrer um gol de empate, um 3-3, fora de casa, com o estádio com a torcida estourando os tímpanos dele, ele pega uma bola no ataque, dá uma caneta e dá uma chapada para fazer o 4-3. Nos acréscimos, logo depois do 3-3, fora de casa, repito, aos 18 anos de idade. Cara, olha o tamanho dele fazer isso nessas circunstâncias. Bom demais, cara. Muito, muito maneiro, muito... Se pudesse escolher um nome para esse gol, eu acho difícil que eu escolhesse outro, tá? O roteiro, ele tá de parabéns. Ainda mais por começar da forma que começou, né? Esse gol do Mainoo, ele salva o Manchester United de si mesmo, no fim das contas. Porque, cara, até o intervalo, eu e meio mundo estávamos colecionando apenas elogios para o que era o encaminhamento de até ali a melhor partida, uma das melhores partidas do Manchester United em muito tempo, talvez em toda a temporada. Até o intervalo, sem nenhum exagero, podia estar 4 ou 5-0 para o Manchester United, dado o volume de jogo e de chances criadas e desperdiçadas por consequência também em grande parte por esse time do Manchester United. Enfim, o Erik ten Hag tendo à disposição um elenco saudável o suficiente para ele escalar o que dá para a gente chamar de 11 ideal. Pela primeira vez na temporada, estamos quase em fevereiro, quer dizer, já estamos em fevereiro, 1º de fevereiro que eu gravo esse vídeo. Então, assim, 11 ideal, se você considerar que o Mainoo ele seria titular à frente do Mason Mount, né? Aliás, lembra dele? Pois é, não sei quando volta, mas
Considerando o Mainu à frente do Mount, sim, foram os 11 ideais pela primeira vez na temporada. Então, assim, era um jogo que tranquilamente, repito, era para estar uma goleada até o intervalo. Eu menciono o começo do roteiro porque foi o gol do Marcus Rashford, né? Logo nessa semana em que, de acordo com as notícias daqui, ele sai na Irlanda do Norte de quinta para sexta, fica bebendo tequila até altas horas e perde o treino na sexta-feira, não viaja para a partida contra o Newport County pela Copa da Inglaterra e de maneira até razoavelmente surpreendente, o Ten Hag ele afasta o Rashford apenas por esse jogo, apesar da versão oficial ter dito que ele estava doente, e ele volta já como titular para essa partida contra o Wolverhampton. Entendo a postura do Ten Hag, dadas as circunstâncias da história do próprio jogador dentro do clube, apesar de ser uma espécie de reincidência do Rashford nessa temporada, né? Ele não chegou a perder treinamento, mas depois da derrota de 3-0 para o Manchester City em outubro, se eu não me engano, o Ten Hag criticou ele publicamente por ter saído, ter dado uma festa de aniversário, enfim, com uma festança depois de perder para o rival local. Mas enfim, o Rashford ele volta e abre o placar na primeira finalização e num dos primeiros toques na bola dele na partida. Então o roteiro já estava começando a ser bem escrito dessa partida, desse jogo. Aliás, o Rashford, que tequilas à parte, ele tem 3 gols e 2 assistências nas últimas 5 partidas pelo Manchester United. Nesse primeiro tempo a gente também viu a assistência do Højlund justamente para o Rashford e gol do atacante dinamarquês, ele que tem 4 gols e 2 assistências também nesse recorte das últimas 5 partidas. A gente viu o Shaw muito bem pela esquerda, dando passe para o Højlund inclusive, o Dalot bem na direita, o Casemiro com uma certa estabilidade dentro de campo, apesar de ter começado um pouco esquisito com aquela entrada acima do tom logo aos 2 minutos e um cartão amarelo merecido, ele estabilizou e conseguiu dar uma segurança fazendo o trabalho de limpador de para-brisa ali do Manchester United. Só que terminou apenas, dado o volume de jogo do time, repito, 2-0. E aí no começo do segundo tempo o Wolverhampton começa a reagir e começa a criar chances, né? Vou lembrar do Lisandro Martinez salvando uma bola em cima da linha, do Onana sem querer querendo, defendendo com a cabeça uma finalização dos Wolves. Teve um gol perdido pelo Højlund, mas a sinalização era de um Wolverhampton começando a entrar em ebulição no campo ofensivo, até que veio o pênalti do Casemiro, convertido pelo Pablo Sarabia. É um toque muito leve, cara. É um toque muito leve. Eu entendo a sensação de que é um pênalti um pouco forçado, né? Assim, claramente o Pedro Neto ele valoriza, né, o toque. Houve o contato. É esse o problema, né? Me lembrou bastante o pênalti dado para o Manchester United contra o Wigan na Copa da Inglaterra. Um toque muito leve, talvez um pouquinho mais forte, mas muito leve também, que o Bruno Fernandes valoriza. E no fim das contas me incomodaria muito mais se o árbitro de campo não desse e o VAR chamasse. Aí eu acho um problema. Mas como o árbitro de campo deu e teve o contato, da maneira que foi, eu acho difícil o VAR reverter. Entende? Então por isso que, por exemplo, eu não comparo com o do Gallagher que eu comentei agora há pouco no vídeo do jogo entre Liverpool e Chelsea. Acho que a diferença é isso, o árbitro do campo dá e o VAR entrar. Dessa vez ele deu e o VAR não entrou e eu acho que faz sentido. De qualquer forma, eu entendo, é um pênalti leve mesmo, enfim, o Sarabia converteu. E aí, cara, pouco tempo depois o McTominay entra no lugar do próprio Casemiro e já faz o que é o 7º gol dele na temporada com a camisa do Manchester United, num cruzamento, no escanteio batido por Bruno Fernandes. Um terceiro gol que, em teoria, daria tranquilidade para o Manchester United. Lê do engano, né? Vem o 3-2, o Kilman diminui, e aí, cara, o Manchester United consegue a proeza de, com 3-2 de vantagem no placar, nos acréscimos, sofrer um gol de contra-ataque com a defesa toda aberta. Um contra-ataque muito bem construído pelo Wolverhampton. Aliás, quase tudo passou pelos pés do Matheus Cunha, mais uma boa partida do brasileiro pelos Wolves. O Pedro Neto, que bom que ele voltou e que bom que ele está conseguindo jogar bola, e ele faz esse terceiro gol com toda a qualidade que ele tem, tomara que ele tenha, que ele não tenha mais lesões durante a temporada, porque é muito bom jogador e gosto muito de vê-lo jogando. Imagina se o Hwang tivesse nessa partida, ele que, claro, está na Copa Asiática com a Coreia do Sul, assim como o Son.
Enfim, um jogo lá e cá que o United foi salvo com essa grandeza dos 18 anos de idade de Kobbie Mainoo. É um Manchester United que ainda sofre muitos gols. Aliás, depois do Sheffield United, é apenas a segunda equipe de toda a Premier League a ultrapassar a marca de 50 gols sofridos em toda a temporada, em todas as competições. É muito vazada essa defesa do Manchester United. Mas que agora, com o elenco mais saudável, tem uma chance mais concreta de melhora, de atingir mais estabilidades, de aprender com os próprios erros e de evoluir certos jogadores e o coletivo. E aí a gente vai conseguir avaliar com um pouco mais, até de cobrança mesmo, o trabalho do Ten Hag, porque agora não tem mais desculpa, né? Com o elenco quase todo saudável, com os principais jogadores voltando, não tem mais desculpa. Vamos ver como é que vai ser, por exemplo, esse jogo do domingo contra o West Ham em Old Trafford. Estarei lá presencialmente. Vamos ver como é que vai ser essa partida. De qualquer forma, acho que são notícias mistas, né? Para o torcedor do Manchester United. Um jogo com um primeiro tempo tão rico como que foi, não precisava de tanto sofrimento. Mas veio, e esse sofrimento ele foi aliviado, repito, com a juventude impressionante. A juventude salva, senhoritas e senhoritos. Pena que eu estou ficando cada vez mais distante dela. Até o próximo vídeo.